Olá, seja bem-vindo ao Diário Esportivo nesta segunda-feira não, segunda-feira é o dia que a gente costuma fazer o Diário Esportivo, mas hoje é quinta, dia 3 de maio de 2018. Estou aqui com uma convidada muito especial, a goleira da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, Aline Reis. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Derek. Boa tarde a todos do Diário Esportivo. Boa tarde, Anderson. É um prazer estar aqui. Bom, assim como a Aline já apresentou, então estamos aqui com o Anderson Fattori também, repórter do Diário do Grande ABC. Tudo bem, Fattori? Tudo certo, Derek. Aline, obrigado pela presença. É isso aí. Vamos então falar muito de futebol feminino, vamos falar também de Copa Libertadores, vamos falar do escândalo da ginástica, enfim, hoje um programa que vai sair muito do futebol, vamos falar então de outros esportes também, mas vamos começar então falando de futebol feminino, já que nossa convidada Aline está aqui, acabou de ser campeã da Copa América, né, Aline? E, enfim, ainda com esse sentimento de vencedora muito vivo, né? Você que participou do jogo do 7-0 contra a Bolívia, né? Enfim, e da campanha como um todo, acredito que dentro das quatro linhas ou na reserva, todo mundo se sente igual, né? Um grupo é um só, campeã, classificado para o Mundial na França 2019, classificado para a Olimpíada de 2020 no Japão. Como é que tá esse momento, Aline? Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Foi uma conquista muito importante para a gente, porque é um campeonato, né, que dá a vaga para as Olimpíadas e também para a Copa do Mundo, né, o ano que vem. Então, de extrema importância ganhar esse título, embora nós fôssemos favoritas, né, para o campeonato, a gente foi lá, impôs o favoritismo e fizemos o nosso trabalho bem feito. E agora, na verdade, esse auê da comemoração já está passando, agora é focar para os próximos objetivos, continuar treinando, porque o Campeonato Sul-Americano é importante, mas a Copa do Mundo é um calibre muito mais alto, né? Então, a gente precisa continuar focado e evoluindo para ter uma equipe competitiva para a Copa do Mundo. E quais são os compromissos que vocês têm agora? É praticamente um ano que vocês têm para se preparar, focar. Eu acho que, como você disse, é o objetivo de todas ali. A Copa do Mundo é o momento de maior evidência da modalidade, talvez. Acho até que mais que a Olimpíada, a Copa do Mundo Feminina, me parece que fica mais em evidência. Como que vocês estão pensando, comissão técnica, o planejamento até lá? Então, nesse ano de 2018, a gente não tem mais nenhuma competição oficial. Temos as datas FIFAs, né, que são as datas que o professor Vadão pode colocar algum amistoso, né? A gente faz viagens para jogar contra outras seleções que vamos estar jogando contra na Copa do Mundo, provavelmente. E para 2019, né, o campeonato mais importante é sim a Copa do Mundo. Nós sabemos que o Brasil tem uma equipe competitiva para conquistar uma medalha. Queremos, né, o ouro, queremos ser o primeiro lugar, o melhor do mundo. Mas é algo que vem sendo trabalhado. Eu acredito que a nossa preparação já começou há muito tempo atrás, né? Com a seleção permanente que teve em 2016, preparação para a Olimpíada. A gente também teve um período de treinamento agora para a Copa América. Então a gente vai subindo os degraus, a gente está no caminho certo. Temos jogadoras que, cada vez mais nossas jogadoras estão atuando, né, no cenário mundial, em ligas diferentes. Eu acho isso de extrema importância, porque elas acabam conhecendo um pouco mais de jogadoras de outros países, acabam conhecendo um pouco mais do estilo de jogo internacional. Então, nós temos uma equipe competitiva, temos uma equipe que pode sim buscar o primeiro lugar. E dentro dessa evolução do futebol feminino, essa obrigatoriedade que a Conmebol agora exige, né, dos clubes necessitarem de ter um time feminino para a disputa da Libertadores, enfim, é mesmo o caminho certo? Agora o pessoal vai ter, o futebol masculino vai ter que ter essa atenção, os clubes vão ter que ter essa atenção voltada para o feminino também? Sim, isso é fundamental. Muitos países têm uma legislação parecida. E eu espero, né, que esses clubes não só deem ênfase para o futebol, para o time principal, né, para o time adulto, mas também criem categorias de base. Eu acho que é isso que vai ajudar o nosso país a desenvolver, a continuar crescendo o futebol feminino, porque não adianta, às vezes a gente tem o time profissional,
mas o desenvolvimento do futebol hoje em dia, né, hoje em dia não, desde sempre, desde que eu nasci, eu vejo meninos entrando em escolinha de futebol quando tem 5, 6 anos de idade. E a gente não vê a mesma oportunidade para as meninas. Muitas vezes uma menina começa a jogar futebol com 12, 13 anos, então perde uma fase muito importante de desenvolvimento. Espero que, né, ao passar do tempo, ao passar dos anos, os clubes também deem ênfase para as categorias de base. Nessa mesma linha que o Derek perguntou, a gente está percebendo que alguns clubes estão tentando, não digo parcerias, justamente para não ter esse custo, não ter uma equipe. Então busca uma equipe que já está no cenário. Acho que o São Paulo está buscando uma parceria para tentar cumprir a legislação. O ideal é que fosse, como você disse, que tivesse uma sequência, né? Tivesse pelo menos uma ou duas categorias de base antes do adulto, justamente para oportunizar essas meninas. Muitas vezes as meninas jogam com os meninos, porque não tem locais. Aqui é muito... A gente ouve muito falar disso. A menina está jogando futsal masculino, porque não tem essa oportunidade. A legislação ela veio, é um primeiro passo, mas eu acho que deve ser endurecida nos próximos anos aí para tentar fazer com que o clube tenha mesmo um projeto de futebol feminino e valorize também a modalidade, né? Concordo. Tem que começar em algum lugar, né? Então acho que a gente deu o primeiro passo. Mas, como você mesmo disse, isso tem que ser amadurecido e, né, a CBF tem que também tomar as rédeas, né, do futebol feminino, como tem tomado as medidas necessárias para né, investir no futebol feminino, para fazer o futebol feminino crescer no Brasil. Então, eu espero realmente que as pessoas comecem a dar mais atenção à modalidade para que a gente possa realmente... Agora temos uma equipe competitiva. Mesmo com tantos problemas, mesmo com tanta falta de estrutura, tanta falta de oportunidade, a gente consegue chegar lá e competir com os grandes, que já tem uma estrutura, já tem uma história, uma tradição de tempos. Então imagina se a gente começa realmente a fazer a coisa da maneira certa, a investir realmente no futebol feminino, né, criar as categorias de base. Creio que teremos várias Martas, teremos várias craques aí surgindo no Brasil. A gente estava vendo algumas imagens de defesa suas também, no jogo contra a África do Sul, nos Jogos Olímpicos. Disputar a Olimpíada foi aquele primeiro sonho realizado ali? Com certeza. Ser uma atleta olímpica era um dos meus sonhos e... embora a medalha não tenha sido alcançada, só a gente às vezes esquece, né, a honra do que é aquilo, né, do atleta olímpico. São os melhores do mundo, né, unidos no mesmo local, competindo. E eu sempre dei muito valor a isso, as pessoas fora do Brasil dão muito valor a isso. E para mim foi... Na hora que eu estava assim no meio da competição, você não consegue entender, né? Você não consegue entender o significado daquilo. Mas depois que eu parei para refletir, é algo muito legal. E foi um 0-0, né? Foi lá em Brasília, se eu não me engano. Manaus. Manaus, E depois você acabou tendo a derrota no terceiro e quarto para o Canadá, aqui em São Paulo, se eu não me engano, né? Deve ter sido ainda mais doído por ter sido aqui no Brasil, né? Sim, a gente estava... Depois do empate contra a Suécia e a eliminação nos pênaltis, a nossa equipe ficou muito abalada, porque a gente realmente acreditava no ouro, a gente realizou um trabalho que merecia o ouro e aquela derrota abalou muito o psicológico. E aí, naquele jogo contra o Canadá, eu acho que isso pesou muito, o psicológico e também a gente vinha... Né, um campeonato, todos os campeonatos grandes assim, são muitos jogos, né? Então realmente o time estava um pouco cansado, mas é assim, né? Não são todos... É uma competição, o Canadá também é uma equipe que tem muita qualidade, então infelizmente a gente não conseguiu a medalha que a gente queria, mas eu acho que serviu de uma motivação extra aí para os próximos anos. Antes de eu repassar para o Fator, Helene, fazer só mais uma outra perguntinha para você a respeito de espelho, de exemplo, né? Porque a gente vê muita menina, como vocês mesmos disseram, que começa no futebol com os meninos e às vezes abandonam por falta de incentivo. Exemplos como você, até queria que você contasse um pouquinho da sua história e de tantas outras aí que conseguiram chegar a clubes e seleções
que eu acho que deve incentivar as meninas. Você realmente começou entre os meninos, mas depois foi adiante, foi para os Estados Unidos, enfim, conta um pouquinho da sua história para o público do Diário Esportivo. Isso. Como acho que a maioria das meninas que jogam futebol, comecei numa escolinha que era, né, de meninos, acho que tinha eu e mais 2 meninas na escola inteira. E depois, eu sou de Campinas, né, e eu descobri que tinha um time feminino do Guarani. Na época era muito vitorioso, tinha o nosso coordenador, o Fernando, era um cara que sempre levou a bandeira do futebol feminino adiante, sempre incentivou muito. E foi aí que eu me apaixonei de vez pelo esporte. Você sempre foi goleira? Sempre fui goleira. Sempre tive esse... Eu não sei explicar, eu não sabia que eu ia ser baixinha, né? Então eu sempre gostei do gol. Mas foi aí, quando eu me juntei a um time feminino, que eu comecei a gostar ainda mais do futebol, porque, pô, era legal, era competitivo com os meninos e tal, mas quando você vê outra menina fazendo a mesma coisa que você, te dá uma motivação a mais, te dá, você não se sente sozinha, você se sente, né, que, poxa, a gente está todo mundo na mesma luta, todo mundo sabe o que é ser mulher e praticar o futebol, né, a gente sabe das dificuldades, então me deu, assim, um gás a mais e o futebol realmente ficou ainda mais, né, gostoso. E depois disso eu fui para os Estados Unidos, fiz faculdade lá, né, jogando pela Liga Universitária, uma liga, inclusive, que é muito forte, muito competitiva, com uma estrutura muito boa. E depois eu fui para o profissional, né. E assim, é muito legal, né, a sua pergunta e me dá a oportunidade de falar um pouquinho da minha carreira, porque eu sinto que no Brasil o esporte não é tão incentivado quanto ele deveria ser. Nos Estados Unidos, as pessoas veem o esporte, elas amam o esporte, elas veneram, elas querem que os filhos se tornem... Elas querem que os filhos se tornem esportistas, elas querem que eles consigam uma bolsa na universidade. Aqui, eu já ouvi muita gente, muitos pais dizendo, vai estudar, né? Tipo, meu, você tem que praticar o esporte como hobby, mas vai estudar, porque o esporte não leva a nada. E isso é a maior mentira que já me contaram. Porque, realmente, se você olhar as pesquisas, sei lá, as estatísticas, o número de pessoas que vão se tornar atletas profissionais, atletas de alto nível, é pequeno, entendeu? Não são todos que chegam a esse nível. Mas isso é normal. O esporte é muito mais que isso, é muito mais do que você se tornar um atleta de seleção, um atleta olímpico. O esporte agrega, o esporte na escola, por exemplo, ele ajuda, ele melhora o desempenho escolar, você aprende questões de responsabilidade, você ética, aprende... Né? Ele forma um cidadão, né? Exatamente. Ele forma uma pessoa, né? Então o esporte, mesmo que a pessoa não chegue num nível muito alto, o esporte ele vai ajudar a formar cidadãos mais saudáveis, entendeu? Então, a gente tem que parar de falar isso, de que o esporte não leva a lugar nenhum, de que o futebol feminino é ruim, que não tem incentivo. O futebol feminino tem evoluído muito. O futebol feminino está crescendo. 10 anos atrás, quando eu fui para os Estados Unidos, o futebol feminino não era o que é hoje. Uhum. Então, a gente precisa sim incentivar as nossas filhas, os pais que falam, não, vai jogar voleibol, que é mais feminino. Não existe isso mais. O futebol é coisa de mulher. Por isso que eu gosto das oportunidades de eu estar nos programas, de comentar o futebol feminino, para as pessoas verem que, poxa, tudo que eu conquistei na minha vida foi em relação ao esporte. O esporte me deu isso, o futebol me deu isso. E eu quero que as meninas, né, de hoje em dia veem o futebol como, poxa, não é assim, eu vou discordar dos meus pais e vou jogar futebol. Não, vem um incentivo, um caminho para seguir a vida, para conquistar oportunidades, para ter experiências legais. Sem dúvida. E as portas e páginas do Diário estão sempre abertas para você. Fatori, deixa eu só vou te interromper mais uma vez. O Gleifer Gerbelli está fazendo uma pergunta aqui para você pelo Facebook, querendo saber a respeito de futebol masculino também. Ele quer saber o que você achou do Alisson ter tomado 7 gols numa semifinal de Champions League, e quer saber também qual a sua opinião de quais serão os goleiros da Copa do Mundo masculina. Brasileira, né? Tá fácil, hein? Legal.
É complicado, né? Eu fiquei muito triste pelo Alisson. Não essa questão dos gols, não, vou comentar, mas pelo time dele não ter se classificado, né, para a final, ainda mais, mesmo pela Itália, né, porque sendo eliminado da Copa do Mundo, não conquistando a vaga para a Copa do Mundo, acho que já foi um baque muito grande, né? Então eles poderiam ter usado essa oportunidade para, né, ter uma Champions League, né? Então fiquei triste por eles, mas os gols acontecem. Coitado, ele poderia ter tomado muito mais se não fosse o Alisson no gol, entendeu? Uhum. Então, num esporte que numa competição que é extremamente competitiva, que os dois times têm jogadores que são craques, né? Que podem desequilibrar, que podem marcar um gol indefensível, entendeu? Então, os gols acontecem, os outros goleiros também tem levado muitos gols, né? As partidas têm sido... A gente não tem visto muito 0-0, 1-0, né? Os gols têm acontecido. Então, não é uma coisa só do goleiro, não. A defesa também tem que ajudar, né, poxa? É verdade. E na Copa, quem serão os 3 do Tite? Ai, complicado, né? O Alisson, o Ederson também. Poxa, vem numa fase muito boa, né? E ele joga muito bem com os pés também e passa uma confiança para o time incrível. Acredito que o Alisson vai ser o titular, né? Que vem sendo e também, né, da confiança do Tite, passa... O goleiro é uma posição de confiança, né? Se o treinador, se o seu time não confia em quem está ali atrás, não adianta, né? Eu acho que o Alisson passa muito bem isso. E o terceiro ainda tá difícil, né? Uma incógnita. Mas... Nessa confiança aí, o Cássio me parece... Exatamente. Né? É por isso que você está falando. O Cássio tecnicamente pode até não ser, mas acho que o goleiro tem muito isso. Essa coisa do treinador botar a mão mesmo pelo goleiro. Eu concordo. E olha, as chances, por exemplo, de um terceiro goleiro jogar, né? São muito difíceis, né, numa competição dessa. E eu, pelo menos, né, eu já tive passagem como treinadora, eu olho de um outro jeito também. Eu olho para o meu grupo, eu quero uma pessoa que eu acredito que tenha uma ética profissional, agregue, né? Que eu acredite que possa contribuir fora de campo. E eu acho que, por todos esses fatores, o Cássio realmente tem uma chance muito grande, porque já trabalhou com o Tite por muito tempo, e já mostrou que é uma pessoa de grupo que pode fazer a diferença, mesmo fora de campo. Doutor? Você estava falando das meninas, né? Eu tenho uma filha de 8 anos agora, e ela estava colando álbum, uma figurinha no álbum, e ela me perguntou, papai, por que só tem homem aqui, né? E ela me perguntou isso essa semana, curiosamente. E eu disse pra ela, não, tem futebol feminino. E até peguei no YouTube e comecei a mostrar uns vídeos pra ela. Legal. E justamente por conta disso, né? Como o Derek disse, o espelho, a molecada tá toda hora na frente da televisão e passa lá. Jogo do Corinthians, jogo do Palmeiras, e os meninos jogando. Então elas automaticamente entendem, como um menino de 8 anos, que futebol é pra homem, né? Automaticamente. A gente tá dizendo isso na televisão o tempo todo, né? Falta um pouco, de repente, a Bandeirantes deu abertura pra vocês. Acho que o futebol, como você disse, há 10 anos falava muito menos, ainda se fala pouco como merecia se falar. E outra coisa que eu ia te dizer, geralmente em épocas de Copa do Mundo abre-se aquela discussão de que se o futebol feminino deveria ter regras diferenciadas, o tamanho da trave, campos menores. Como você também trabalhou em universidade, eu queria que você falasse um pouco disso. Você acha? Me parece que tem umas pessoas que concordam, que talvez deixaria o futebol feminino mais competitivo. Outras não, acho que o basquete também tem essa discussão do masculino e feminino. Eu queria que você falasse um pouco disso também. Tá. Primeiro, né, voltando nessa história muito legal, a história da sua filha, que se for lá no YouTube, tem gente que não faz isso, né? Falar, né, não passa, é pra homem. Então, muito legal que você fez isso e eu acho que o futebol estava vindo, tinha embarcado, né, depois das Olimpíadas, estava aparecendo muito na mídia. E aí eu fiquei muito decepcionada com a Copa América, porque eu senti um descaso muito grande da mídia. A gente não foi falado a respeito da Copa América antes, né, e depois, durante a competição. Muita gente me disse, poxa, eu sei que está tendo uma Copa América porque eu sigo você nas mídias sociais, porque eu acompanho as jogadoras, porque eu acompanho os canais direcionados ao futebol feminino. Mas se dependesse dos grandes meios de comunicação,
a gente, né, ninguém no Nem Brasil sabia, né? saberia que estava tendo a Copa América. E mesmo depois que a gente ganhou, também foram poucos os lugares, né, as notícias a respeito desse título, que é tão importante. Então, por isso que, de novo, eu agradeço realmente a oportunidade de estar aqui, de vocês terem, né, me trazido ao programa para poder falar um pouquinho mais sobre isso. Cada programa que eu participo é uma vitória, é uma coisinha a mais, é uma sementinha a mais plantada para o futebol feminino. E essa questão aí das regras serem diferentes, eu, particularmente, eu tenho uma opinião assim que é um pouco diferente da maioria das jogadoras, né? Eu não vejo essa discussão como... qual a palavra agora em português? Como uma agressão, né? Eu não vejo como alguém tentando diminuir a nossa capacidade. Eu olho para essa crítica e essa discussão como sendo algo que possa agregar realmente. Os outros esportes, todos têm regras diferentes, né? Sim. Então, por que não no futebol? Nós temos sim a capacidade de jogar no mesmo campo, na mesma trave, com a mesma bola. Temos feito isso desde que o futebol existe. Mas, poxa, o treino mais gostoso que tem, sabe qual é? O reduzido, entendeu? Porque a gente pega mais na bola, são mais toques de bola. Tem mais intensidade. Tem mais intensidade, tem mais chutes no gol. Então, assim, eu acho que seria uma coisa que deixaria o futebol mais legal até, não só para quem está assistindo, mas para quem está jogando. Eu adoro, essa é a minha opinião pessoal. Então, eu acho que seria, sim, algo a ser discutido. Lógico que eu também entendo o outro lado da moeda, as outras, né, os outros argumentos, porque aí fugiria do que é o futebol hoje, entendeu? Do que sempre foi o futebol. Então, é uma coisa a ser discutida e pensada, mas eu não tenho preconceito, não. A dificuldade também seria em relação a buscar campos, né? Que nem no Brasil, já é difícil de você ter campos para se jogar. Se você tiver um campo menor, você tem que ou pintar novamente as linhas, né? Sim. Ou, enfim, a trave é a mesma coisa. Quando você vai botar 2 traves num campo, né? Diferente do basquete, que você pode pintar a letra ali, a tabela você pode, com o botão você abaixa e aumenta, mas a trave Sim. não tem como, né? Mas eu acho que existem soluções. Já participei dessa discussão, né, a respeito dos campos e tudo mais, mas a gente não está falando em aumentar, né? Acredito eu, a gente está falando em diminuir. Então existem sim soluções. Por exemplo, nos Estados Unidos, muitas às vezes partidas oficiais até são jogadas em campo de beisebol ou então em campo de futebol americano, que eles vão lá, adaptam, colocam as linhas que são temporárias e colocam o gol lá e pronto, acabou. Então eu acho que é uma questão de vontade mesmo e se realmente um dia tiver essa discussão e né, for decidido que seria melhor, eu acho que teria como sim adaptar. Mais uma pergunta vindo aqui do Facebook. A Mamunhãs quer saber quem você admira no futebol. Nossa. Deve ser poucos, né? Não, é difícil, né? Eu tenho muitos modelos, né? Eu gosto de olhar para alguns atletas e alguns atletas me inspiram por coisas diferentes. Mas no gol, né, o goleiro que eu sempre admirei foi o Iker Casillas, que foi da seleção da Espanha por muito tempo, agora está jogando em Portugal. Já está no final de carreira, né? Mas eu sempre admirei ele porque não é um goleiro que sai um pouco, né, do modelo, do padrão de goleiro, ele não é tão alto comparado aos outros goleiros. E é um goleiro que sempre eu julguei ser completo, que sai muito bem do gol, é um líbero lá atrás, joga muito bem com os pés, fazia defesas assim, fenomenais. Então assim, eu nunca olhei algo e falei, poxa, acho que ele deveria treinar isso um pouquinho mais, ele não é tão bom nisso. Para mim ele sempre foi completo. Então antes, quando eu estava na universidade, né, antes de assistir os jogos, antes de jogar os jogos, eu ia no YouTube e colocava lá melhores defesas, né, do Casillas e tal, e assistia aquilo para me motivar. Então ele sempre foi um ídolo muito grande. Tem uma pergunta aqui um pouco complicada, você responde se você quiser. O Gabriel Veraldi está apertando. O Brasil seria campeão da Copa América com a Emily treinando? Porque muita gente acabou saindo em defesa dela por conta da demissão dela, enfim.
por diversas questões. Mas enfim, foi com o Foi professor o Gabriel, Vadão. né? Foi o Gabriel que Gabriel perguntou. é. Ai, Gabriel, não tem uma bola de cristal pra te falar isso, cara. É complicado. Eu nunca trabalhei com a Emily, né? Não tive a oportunidade de ser treinada por ela, então eu não posso falar, não tenho, né, a capacidade para falar do trabalho dela. Então não posso comentar a respeito disso. O que eu sei é que um treinador é muito importante para a equipe. Eu acho que a nossa comissão atual é uma comissão muito boa, muito integrada. É uma comissão que eu julgo ser muito bem montada. O professor Vadão conseguiu trazer com ele profissionais que são bons, que agregam, que trazem algo de especial para o grupo. E eu acho que eles têm uma boa parcela, assim, de... Tanto eles ganharam a Copa América junto. A gente foi tão bem também, não foi só pelo individual, não foi só pelo o que as atletas trouxeram, mas também a disciplina tática. Fomos bem treinadas, tanto é que quando a gente jogou contra a Bolívia com o time reserva, mantemos o mesmo padrão de jogo, conseguimos marcar 7 gols, fizemos a mesma coisa que o time principal vinha fazendo. E isso é uma expressão, é um resultado de um time bem treinado. Então, desculpa, não posso responder, não sei. Temos uma grande equipe que pode ser competitiva em qualquer, na Copa América ou em qualquer competição, mas eu não sei como seria. Fattori? Não, e agora, a gente está falando antes do programa que você teve uma pausa na carreira. Uhum. Né? E o que te fez voltar? Foram 4 anos que você ficou ausente de futebol. Isso. É óbvio que o sonho de estar numa Olimpíada, de jogar um Mundial e tudo mais, te fez voltar, recuperar. Você se sente já como era antes de parar e quais são os seus planos? Você está com 29? 29, seus planos daqui para frente. O que me fez voltar? Foi assistir a Copa do Mundo e olhar as jogadoras do Brasil e estar torcendo por elas e ao mesmo tempo ter aquele sentimento de que poderia ser eu, né? Poderia ser eu lá vestindo o uniforme do Brasil. E também, não só isso, nos 4 anos que eu fui treinadora, eu tive muito sucesso. Eu trabalhei com uma equipe muito boa nos Estados Unidos e treinei goleiras, né, que inclusive estão na seleção dos Estados Unidos hoje em dia. Então, olhar para elas entrando em campo todas as vezes, né? Eu ia lá, fazia o aquecimento, aí sentava lá, né, do lado da treinadora e ficava assistindo o jogo e pensando realmente, poxa, que vontade, né? Que vontade de estar ali dentro, ao invés de aqui fora. Então foi isso que me fez voltar. Não me arrependo. Deixei para trás uma oportunidade grande de continuar minha carreira como treinadora. Não foi fácil, né? As pessoas, na verdade, me olhavam um pouquinho e falavam, meio louca, né? Meio louca. Eu, tipo, uma incerteza. É uma incerteza. Mas não me arrependo, valeu a pena, tem valido a pena. Quero jogar ainda, nunca participei de uma Copa do Mundo, quero participar do ano que vem, 2019. Quero participar de outras Olimpíadas, porque eu ainda quero ter uma medalha olímpica. E aí depois disso, enquanto meu corpo permitir, eu quero jogar futebol. Maravilha. Vamos migrar agora um pouquinho para o futebol masculino. A gente teve rodada da Libertadores, aliás, está tendo, né? Que ainda tem o jogo do Palmeiras contra o Alianza Lima na noite desta quinta-feira. Mas a gente teve aí os jogos de Santos e Corinthians terça e quarta-feira. Fattori, ambos perderam, né? O Santos foi ao Uruguai, perdeu no Nacional, enquanto o Corinthians recebeu o Independiente, perdeu por 2-1. Fala um pouquinho dos resultados dos times paulistas nesta terça e quarta-feira. A derrota do Santos foi menos dolorida que a do Corinthians, né? O Santos já estava classificado, já entrou em campo classificado e até talvez por isso acho que mexe um pouquinho com o jogador, né? É óbvio que o foco, né? A Aline pode falar um pouco mais, o foco do jogador é sempre na vitória. Ninguém entra em campo para perder um jogo. Só que a partir do momento que você já entra classificado, até o treinador acho que já pode fazer uma modificação que ele precisa, testar alguma alternativa pensando no futuro. Então o Santos eu acho que é menos preocupante a derrota do Santos, até porque foi fora de casa também. Não jogou bem, eu fiz o jogo, jogou muito mal, muito abaixo do que vinha jogando. Talvez preocupe um pouco essa oscilação.
Agora, o Corinthians ontem esteve irreconhecível. Eu acho que o Corinthians estabeleceu um padrão defensivo tão grande que você assistiu um jogo ontem, se você fala para algum amigo, pô, vamos assistir aquele jogo ali que o padrão defensivo é espetacular. O cara às vezes fala assim, maluco, esse time não defende nada, porque em 15, 20 minutos de jogo ali, Independente poderia ter feito 3, 4, assim, fez 3, inclusive, podia ter feito muito mais. Balbuena, excelente zagueiro, quase fez um gol contra. Parecia que uma noite que, não sei o que aconteceu no vestiário pré-jogo ali, aconteceu alguma coisa diferente ali, que realmente foi um dia típico pro Corinthians. E agora a gente precisa ver o que essa derrota pode ocasionar daqui para frente. É óbvio que não compromete em nada um trabalho espetacular que o Carille vem fazendo, só que os desfalques pesam, acho que principalmente do Ralf, acho que é um jogador que veio para tomar conta do meio de campo e está ausente. O René Júnior também, que é uma peça que eu imagino que seria o diferencial do ano passado, o Corinthians não tinha um jogador como ele. E agora perdeu o Cleison, perdeu o Fagner, ou seja, jogadores importantíssimos. Mantuan não tem condição, na minha avaliação, de substituir o Fagner, jogador de seleção brasileira, prestes a ir numa Copa do Mundo. Então, assim, vamos ver o que essa derrota vai trazer para o Corinthians daqui para frente. Acho que esse é o sentimento do corintiano hoje. Foi só um dia ruim de todo mundo, o sistema, não deu certo, não encaixou, passou, tudo bem. Agora, no final de semana, retoma e consegue a vida. Ou é um indício de que problemas maiores estão por vir, né? Ali, não sei, acredito, com certeza você acompanha o futebol masculino, né? O que você achou desses resultados dos paulistas? Não, depois disso, né? Já deu completo. Mas realmente, eu acho que a vitória foi... a derrota foi muito pior para o Corinthians, né? Que perdeu a chance de se classificar em casa. Então é complicado assistir o jogo e realmente estava irreconhecível. É verdade. Agora, então o Corinthians depende ainda de uma vitória para se classificar. Faltam 2 rodadas, né, Fattori, para o fim da fase de grupos. Então ainda tem chão aí para o Corinthians consolidar essa classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. E falando agora um pouco do caso da semana, né, Fattori? O Fantástico do domingo acabou trazendo à tona, né, o escândalo da ginástica artística, que teve o técnico Fernando de Carvalho Lopes aí no foco das atenções, ele que teria supostamente abusado aí de aproximadamente 40 atletas enquanto técnico do MESC São Bernardo. Fattori, você que está aí acompanhando o caso desde o comecinho, conta um pouquinho para quem está assistindo, né, o pessoal do Diário Esportivo, as novidades do caso, o que está por vir, o que aconteceu até então. Primeiro a gente lamenta muito que a gente possa estar no programa esportivo falando de um caso de polícia e um caso tão grave quanto este, né? Eu acho que é inadmissível que a gente possa acontecer algo disso, não só no esporte, na vida. Eu acho que você abusar de crianças, você muda. Na verdade, você está tirando uma vida, né? A pessoa continua, óbvio, a gente teve relatos de ginastas aí, mas psicologicamente é um dano, até vou entrevistar uma psicóloga daqui a pouco para falar sobre isso, é um dano difícil de você reverter. E comprovada todas essas denúncias, né? A gente precisa primeiro saber que são ginastas falando, todos eles falando da mesma forma, né, sobre as mesmas acusações, né, acusando o treinador Fernando dos mesmos crimes, e isso daí dá indícios. Até a delegada disse ontem que já é suficiente para ela brincar e indiciar ele por abuso sexual, enfim. Então, assim, a gente está acompanhando os depoimentos. Não foram 40 que depuseram ainda na delegacia, 40 que foram ouvidos pela reportagem da TV Globo. Então a delegada ainda vai ouvir mais algumas pessoas. O Diego Hipólito deve depor por esses dias. O Marcos Goto, que é treinador de São Caetano, que também os atletas acusam-o de saber dos casos e fazer chacota com os casos. Ele disse que não era bem assim. Enfim, tudo é um quebra-cabeça. Acho que a delegada precisa ouvir e esse caso precisa ser levado com um extremo rigor na apuração. E o Fernando sendo realmente o autor desses casos, que ele seja devidamente punido e que vire um exemplo, porque, como eu disse, é inadmissível que jovens possam passar por isso, por qualquer pessoa, mas a criança, né, a criança que é inocente, 10, 11 anos, que ainda está conhecendo as coisas, tem um professor, um treinador, a sua referência muitas vezes, confia como se fosse um pai muitas vezes, né, o treinador, nessa idade, nessa modalidade principalmente, que o ginasta é muito novo, ele entra para competir muito novo, e você ter a função de treinador deturpada, como foi o caso, né. Então a gente está acompanhando os depoimentos, a gente está acompanhando de perto tudo isso daí. Ontem a Ivonete Fagundes deu uma declaração para a gente dizendo que ela foi a primeira
ajudar os familiares. Quando ela soube do caso, ela encorajou os familiares a depor, a denunciar, porque também tem isso, né? A criança, ela se sente meio que culpada, ela está sendo assediada e se sente culpada, então foi muito importante a atuação da Ivonete neste caso, há 2 anos denunciar, ele foi afastado da seleção brasileira, e que seja apurado da forma mais consistente. A gente tem que confiar que esse caso tenha um fim e seja dada uma resposta para a sociedade, para essas pessoas que foram abusadas, e o Fernando tendo culpabilidade, que ele seja punido. Né? Sem dúvida. Aline, eu queria a sua opinião a respeito desse caso. Você que até pouco tempo era treinadora também, tem muito disso, né? O jovem confia plenamente no treinador, né? E aí acontece um caso como esse, perde um pouco a credibilidade, né? Não dá para generalizar, obviamente, mas o treinador tem essa função importantíssima de ser esse segundo pai mesmo, né? Claro, o treinador, como você mesmo disse, é uma referência, né? O atleta, a criança, tem, né, os atletas, os ídolos e tudo mais, mas o treinador é o que tem maior influência, né, na carreira de uma criança, de um jovem atleta. Então é muito, muito triste a gente ter que comentar sobre isso, a gente ter que ver isso. Mas eu acho que também é um espelho da nossa sociedade, né? Infelizmente, o assédio não é algo presente só no esporte, está presente no mercado de trabalho, está presente mesmo dentro de casa. Então, embora seja algo muito triste, muito doloroso de ser falado, eu acho que é de extrema importância que hoje em dia a gente tem um espaço para realmente reivindicar e lutar para que isso não aconteça mais. É verdade. E acho que realmente não se deve nem fechar os olhos, nem tapar os ouvidos para casos como esse. Realmente tem que dar voz mesmo, porque quanto mais se falar, a expectativa, pelo menos, é de que menos aconteça. Aline, deixa eu só fazer um registro aqui da nossa editora Juliana Bontorin, agradecendo você ter aceitado o convite para vir, dizendo que ela admira muito o futebol de você e das suas colegas de seleção e de esporte, que ela tem orgulho de amar o futebol também. E a gente queria agradecer a sua presença aqui no Diário, que volte mais vezes. Com certeza nossas páginas têm sempre espaço para o futebol feminino, como eu disse para você, né? A Tamires, sua colega de seleção, é moradora aqui da cidade. O Luciano Capelli, né? Que é também da seleção, é de São Bernardo. Enfim, futebol feminino é sempre muito bem-vindo aqui no Diário. Muito obrigada, foi um bate-papo muito legal, uma oportunidade muito boa. Eu sei que muita gente assiste esse programa, todo mundo está ligado, então toda vez que eu puder voltar, aceitarei o convite, muito feliz. Eu agradeço a oportunidade, obrigada. Valeu. Fator e destaque final? Que ela volte com o título da Copa do Mundo, é a responsabilidade, né? Quem sabe volte com boas notícias pra gente. A gente vai acompanhar, obviamente, a seleção brasileira e também as novidades do futebol feminino. A gente vai acompanhar também essa inclusão dos times femininos. Acho muito importante esse assunto que o Derek disse, que a Conmebol está exigindo. Acho que isso é um passo enorme na minha avaliação para o futebol feminino. E é isso, vamos acompanhar isso e de imediato continuar, nesse caso da ginástica, até o fim, né, acompanhando de perto pelo Diário do Grande ABC, e também a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, e pré-Copa do Mundo já está chegando, né? Daqui um mês e meio, começa a Copa do Mundo masculina. É verdade, mais um aviso aqui da Juliana. Amanhã, nesta sexta-feira, portanto, às 16 horas ao vivo, vai ter o debate diário com ela e alguns convidados falando sobre fake news. Então, todo mundo convidado aí a participar, vai ter especialistas de comunicação para falar desse assunto tão atual, tá bom? Então, 16 horas, transmissão ao vivo pelo Facebook do Diário do Grande ABC. Queria agradecer mais uma vez a audiência de todo mundo aí que acompanhou nesta quinta-feira, excepcionalmente. Segunda-feira a gente está de volta com o Diário Esportivo, com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo. Continue interagindo conosco pelas nossas redes sociais, nosso Instagram, @esportesdgbc, o nosso e-mail, diarioesportivo@dgbc.com.br. Então, segunda-feira a gente está aqui, 17 horas, ao vivo, novamente no Facebook, tá bom? Boa semana a todos, um abraço, tchau!